Pense em alguém que você admira muito. Talvez essa pessoa seja um autor de um livro famoso, talvez seja um empreendedor, talvez seja um artista, um gênio que realmente tem muito impacto no mundo. Se você olhar por trás do comportamento dessa pessoa, o que vai acontecer é que você vai identificar que existe um fator predominante, um fator que faz toda a diferença nas ações dessa pessoa. E que fator é este? Que combustível é esse que faz com que a pessoa entre em ação em vez de procrastinar? Que combustível é esse que faz com que a pessoa, apesar das expectativas serem negativas em um determinado momento, essa pessoa consegue entrar em ação e realizar aquilo que ela se propôs a realizar? E pessoas assim nós realmente admiramos muito. E o que faz com que essas pessoas fazem o que elas fazem é exatamente o propósito, esse combustível que faz com que a pessoa realmente tenha ideias, tenha realmente uma energia muito forte para poder fazer ela mover-se. As pessoas que não têm isso, o que acontece? Uma pessoa sem propósito, o que acontece na vida dela? Essa pessoa, primeiramente, ela não sabe exatamente qual é o alvo dela. E não sabendo qual é o alvo que ela precisa atingir, ela passa a escolher qualquer coisa que surja na vida dela. Então, a pessoa está no emprego, ou então ela tem uma empresa que não está gerando os resultados que ela deseja, e em vez dela mudar o rumo da vida dela, em vez dela realmente fazer com que as coisas melhorem, progridem, a pessoa acaba trazendo desculpas que faz com que ela deixe de realizar aquilo que ela gostaria. E aí isso é um convite aberto à infelicidade. A pessoa passa a se sentir infeliz, a pessoa tenta preencher aquele vazio por não estar realizando aquilo que ela gostaria. Ela passa a comprar coisas que ela não precisa, passa a gastar o tempo dela assistindo programas que não trazem valor para a vida dela. Ela passa a realmente viver uma vida de distração, tentando preencher aquele vazio com roupas, com coisas supérfluas, com presentes caros que só prejudicam ela, que só faz com que ela se afunde mais e mais. Você conhece alguém assim? Você já viveu essa situação? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei e sei exatamente como é maléfico essa situação. Então, para que nós possamos inverter essa situação, nós precisamos, primeiramente, antes de qualquer meta ou objetivo estabelecido, nós precisamos definir muito bem qual é o nosso propósito. Por que isso é importante? Porque uma vez que você define qual é o seu propósito, você saberá por que você precisa entrar em ação. Por que você precisa realmente agir em vez de procrastinar. Por que você precisa estudar em vez de repente, gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas. Então você tem esse combustível que vai fazer você ter muito mais foco, que vai fazer com que você realmente enxergue aonde você quer chegar. E pessoas que conseguem realmente definir quais são ou qual é o propósito delas, elas realmente vão lá e fazem as coisas acontecerem. E nós devemos fazer o mesmo. Se você, por exemplo, olhar para a vida de Bruce Lee, eu sou um grande admirador de Bruce Lee. Ele foi uma pessoa que me influenciou a entrar no mundo das artes marciais, não só das artes marciais, mas também pensar de uma forma diferenciada, trazer toda aquela filosofia de vida para que você possa realmente, para que eu, nesse caso, pudesse vencer os meus limites, para que eu pudesse ir muito mais longe, para que eu pudesse realmente ter muito mais persistência nas minhas ações. Por isso, eu me tornei então um grande admirador de Bruce Lee. E se você conhece a vida de Bruce Lee, você vai perceber que Bruce Lee vivia o propósito dele, apesar de pouco tempo que ele teve aqui na Terra. Não sei se você sabe, mas Bruce Lee, em 1970 aproximadamente, ele escreveu uma carta. E nessa carta ele colocou qual era o objetivo dele. Naquela ocasião, o objetivo dele era fazer 10 milhões de dólares. Ele queria realmente atingir esse resultado dentro de 10 anos. E ele sabia exatamente por que ele queria atingir aquele resultado. E em troca desse resultado, Bruce Lee colocou na carta que ele iria fazer as performances mais ilusitadas nas telinhas, no cinema. E ele fez exatamente isso. Ele se tornou um dos artistas marciais mais destacados
no mundo, se não o mais destacado no mundo. Ele realmente tinha aquela performance, ele tinha muita velocidade, ele treinava muito, ele treinava arduamente todos os dias, ele corria, cuidava da saúde, tinha o preparo físico, e ele fazia tudo isso porque ele tinha muito bem definido o propósito dele. E em troca daquele dinheiro, em troca de alcançar aquele objetivo, ele sabia que ele tinha que dar alguma coisa em troca. Ele era inteligente o suficiente para saber que não existia almoço grátis. E as pessoas que buscam pelo almoço grátis sempre acabam se dando muito mal. Por quê? Porque a pessoa quer alcançar algo sem fazer nada em troca, sem realmente gerar valor para as outras pessoas. E toda vez que essas pessoas fazem isso, elas acabam realmente causando um grande dano na vida delas e de outras pessoas também. Por quê? Porque essa pessoa não tem propósito, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, e por não saber o que ela está fazendo, ela acaba fazendo qualquer coisa, ou então ela deixa de fazer as coisas importantes. As coisas importantes que vão gerar valor para as outras pessoas no processo. Porque não se trata somente de você mesmo. Você precisa de outras pessoas, você precisa se conectar com as outras pessoas, e através dessa conexão você vai gerar valor para elas de alguma forma, seja uma empresa que você tem, seja a vida profissional sua. Se você trabalha numa empresa, você vai gerar valor para a empresa onde você trabalha através das suas atividades. Então isso é muito importante. É uma geração de valor que não tem fim. E quanto mais você impacta todo esse sistema, todo esse processo, mais em contrapartida você é bem remunerado. Porque o dinheiro é consequência do que você faz. Não é simplesmente você desejar ter mais dinheiro. E a mentalidade brasileira é exatamente essa. Inclusive, o professor Olavo de Carvalho diz que os brasileiros, eles são dinheiristas, ou seja, os brasileiros só pensam em dinheiro sem querer dar nada em troca. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós realmente acabamos de deixar de gerar valor. E você só vai conseguir gerar muito valor a partir do momento que você souber por que você faz o que você faz. As pessoas que têm mais resultados fazem exatamente isso. Elas sabem exatamente onde elas querem chegar. Elas sabem exatamente o nível de impacto que elas precisam gerar na vida de outras pessoas para que elas possam alcançar aquele objetivo. Elas têm o propósito muito bem definido. Portanto, se você não souber qual é o seu propósito de vida, cabe a você descobrir o mais rápido possível, porque quando você souber qual é o seu propósito, você vai trazer muito mais energia para as suas ações. A procrastinação vai ficar de lado, a falta de ânimo vai ficar de lado, e mesmo naqueles dias em que você não sentir, digamos assim, a coisa mais gloriosa do mundo, mesmo assim você ainda vai encontrar motivos, razões para poder agir. E essa é a diferença das pessoas que conseguem alcançar grandes resultados. Elas fazem o que a maioria das outras pessoas não querem fazer, nos momentos em que muita gente talvez queira descansar, queira assistir televisão. As pessoas que geram resultados estão fazendo coisas grandiosas, coisas impactantes, seja para poder mudar o mundo, seja para poder realmente impactar a vida de outras pessoas. Então é extremamente importante você conhecer o seu propósito, porque uma vez que você conhece, sabe exatamente qual é o seu propósito, tudo que você precisa fazer é colocar mais e mais combustível para acelerar as suas ações. E é exatamente isso que eu tenho feito aqui no canal através do trabalho com Fox Life, criando valor para as pessoas, criando realmente um impacto positivo, para que mais gente possa realmente alcançar os seus objetivos, suas metas, ter uma vida realmente impactante, uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso que nós merecemos, todos nós merecemos exatamente isso. Nós não precisamos de uma vida de escassez. Então, uma vez que você entende isso e coloca o seu propósito para trabalhar a seu favor, você consegue realmente gerar resultados extraordinários. E se você quiser se aprofundar, se você quiser se identificar qual é o seu propósito, eu vou deixar abaixo desse vídeo um link para que você tenha acesso a uma aula do André Burick, meu grande amigo André Burick, onde ele vai acompanhar você através dessa aula para que você possa identificar o seu propósito de vida. E mais do que isso, dentro dessa aula existe um quiz. E, inclusive eu fiz essa aula, é uma aula realmente fantástica, uma aula com um conteúdo muito rico,
que vai ajudar você se você não sabe exatamente o que você precisa fazer para poder alcançar o próximo nível, se você está perdido, se você realmente não tem energia, se você chega em casa desanimado, se você tem uma rotina que você está fazendo as mesmas coisas e não sentindo resultados, vai lá, assista essa aula que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você. E se você assistir a essa aula e depois voltar aqui nesse vídeo e me disser qual nota você tirou, o que eu vou fazer, eu e o André vamos fazer, eu vou gravar um áudio com o André, onde ele vai compartilhar alguma dica de como ele conseguiu identificar o propósito de vida dele. E eu também vou compartilhar com você como que eu consegui identificar o meu propósito de vida. Então, vai lá, assista essa aula, e essa aula é só para aquelas pessoas que realmente querem identificar o seu propósito de vida. Não é aquelas pessoas que vivem reclamando, que ficam de mimimi. Essas pessoas, eu acho que esse conteúdo não vai contribuir em nada. Mas se você é uma pessoa que está tendo certas dificuldades na sua vida pessoal ou profissional, se você realmente está colocando muito esforço e tendo poucos resultados, essa aula eu tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar você em muito. Então vai lá, acesse essa aula que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você pode seguir também no focuslife.com.br/propósito, que você terá acesso da mesma forma a essa aula. E esse foi o vídeo de hoje, esse foi o conteúdo de hoje que eu queria compartilhar com você. Eu espero que esse conteúdo tenha feito uma diferença para você. E se fez diferença, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo e assim realmente ter um impacto positivo, de fato, na vida delas. Se você não for assinante aqui no canal, em algum lugar tem quadradinho, basta você clicar nesse quadradinho, assinar, e também basta você acionar as notificações, porque o YouTube só está enviando novos vídeos para aqueles que são inscritos e também aqueles que ativaram o sininho. É muito importante que você faça isso, porque se você não fizer, você correrá o risco de perder os novos vídeos que eu estarei publicando aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção em assistir esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!